Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que vai debater grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados teremos um programa inédito falando sobre alguma obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Assine o nosso canal no YouTube, ative as notificações no sininho e nos siga nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e em plataformas de streaming para áudio. Siga lá, o Cenáculo Podcast. Hoje, no nosso programa, vamos falar sobre uma obra cinematográfica, mais precisamente sobre o filme Network, Rede de Intrigas, do diretor Sidney Lumet. Guilherme, o que tu poderia falar um pouco sobre o Sidney Lumet e sobre sua obra? Bom, o Sidney Lumet, ele é um cineasta estadunidense. Eu não sei se ele é de origem francesa ou não. Eu acredito que seja por causa desse sobrenome. Se ele não for, eu tô falando o sobrenome dele errado, então. E ele é um diretor muito famoso, muito consagrado em Hollywood, apesar de nunca ter ganhado o Oscar de melhor diretor. E que já no primeiro filme, não vou me adentrar muito assim na obra cinematográfica dele, ele tem uma obra cinematográfica bastante vasta, mas que no primeiro filme já disse ao que veio, porque o primeiro filme dele, dirigido por ele, é o filme 12 Homens e uma Sentença, de 1957, que é um filme clássico, um dos melhores filmes da história do cinema, um dos filmes com avaliação mais alta em todos os sites de crítica, e é um filme excepcional. Então, na estreia, ele já mostrou que vinha. Ele também tem uma adaptação muito boa, que eu gosto pelo menos muito, de Panorama Visto da Ponte, que é baseado na peça do Arthur Miller. Enfim, é um diretor bastante profícuo e que em 1976 então dirigiu esse filme. Ele também fez o Assassinato do Expresso Oriente dele, né? Sim. E aí, em 1976, ele lança Rede de Intrigas, que é esse filme sobre o qual estaremos comentando aqui hoje. Bom, o Sidney Lumet faz parte daquilo que se costuma chamar de Nova Hollywood, né? ou mesmo como American New Wave do cinema norte-americano, ali dos anos 60, 70 e 80, que foi uma leva muito interessante de jovens cineastas que trouxeram com influência da Nouvelle Vague francesa e assim por diante, uma nova forma de narrativa cinematográfica, né? Não tão clássica quanto os diretores mais antigos, mas diretores como Arthur Penn, Robert Aldrich, Sam Peckinpah, que traz a violência para o cinema, Don Siegel, o próprio Martin Scorsese, que estava no início de carreira, Peter Bogdanovich, Michael Cimino, George Lucas, Brian De Palma, trouxeram um cinema renovador assim, para o cinema norte-americano. Né? Um exemplo disso é o grande filme do Arthur Penn, o Bonnie e Clyde, ou o próprio Michael Cimino com Franco Atirador, né? E o Sidney Lumet é um diretor que eu me lembro do Oscar em que ele ganhou o Oscar honorário, justamente pelo conjunto da obra. E além de 12 Homens e uma Sentença, ele tem filmes muito interessantes como Um Dia de Cão, com uma atuação brilhante do Al Pacino, Sérpico. E ele foi vivo até há pouco tempo atrás, lançou em 2007, Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto, que é um filme mais razoável, assim, mais fraquinho dele, e Rede de Intrigas, que é um dos seus principais filmes de 76, Assassinato do Expresso do Oriente. Um filme que eu gosto muito dele também é Ecos, baseado em uma peça teatral. Então ele vai ter grandes filmes assim na sua cinematografia, e em especial um filme que acabo gostando muito, é um filme que foi estrelado pelo recém-falecido, para quem está nos ouvindo agora em novembro, o recém-falecido Sean Connery, que é o filme Até os Deuses Erram, de 1973, um filme muito perturbador e uma grande atuação do Sean Connery e do Trevor Howard. E em 76, então, ele lança esse filme, Rede de Intrigas, como o nome em português já mostra aqui, a gente vai ter uma trama que vai ser alvo de uma crítica muito grande aqui desse cinema do Lumet, e que parece que aqui ele vai apontar o dedo, né, vai criticar o grande inimigo do cinema norte-americano, que é a televisão. Né? E aqui a crítica vai se dar muito ao meio jornalístico e midiático em geral. Né? A história, então, vai ser um processo de decadência, a gente vai ver essa derrocada desse personagem principal, que é Howard Beale. Howard Beale é um âncora
dos noticiários norte-americanos, de uma emissora fictícia chamada UBS, e ele entra em decadência em 1969. Aos poucos ele vai perdendo audiência, até que em 1975, então durante 6 anos, ele perde a esposa, vai se tornando alcoólatra e ele vai ser demitido da emissora por causa dos baixos índices de audiência. Ele vai ser demitido por esse outro amigo dele, Max Schumacher, que é interpretado brilhantemente pelo William Holden. E o William Holden ele é o presidente da divisão de notícias da emissora e acaba então anunciando ao amigo Howard que ele está sendo desligado por causa desses números. E numa bebedeira, assim, numa saída onde eles vão beber e lembrar os velhos tempos, o Howard comenta com ele que vai se suicidar ao vivo, né? E ao ouvir aquilo, imaginando que fosse apenas um comentário ingênuo do amigo, é muito interessante porque o Max Schumacher ele já vai começar a mostrar que esse presidente do setor de notícias da emissora vai mostrar justamente o quanto que a exploração da notícia vai se mostrando cada vez maior no noticiário norte-americano, né? Onde ele diz assim, quando o amigo diz, vou estourar meus miolos ao vivo, daí o amigo diz, poderíamos então fazer uma série disso, suicídio da semana, ou melhor, execução da semana. Ele diz, o público vai amar, né? Suicídios, assassinatos, homens-bomba, atiradores da máfia, acidentes de carro, a hora da morte, um grande programa de domingo à noite para toda a família. Então o filme, em muitos momentos, ele é irônico, mostrando justamente essa exploração midiática que a gente vai ver dos programas. E isso a gente tem até hoje em dia, a gente vê esses programas que vão mostrando a pessoa que morreu, todas as desgraças que vão acontecendo na cidade alerta e tudo mais, vão explorando as pessoas que vão sofrendo uma desgraça. E me parece que aqui o grande filme que critica a mídia norte-americana que o cinema já fez. Talvez ele só não seja maior, daí é uma questão de gosto, porque temos também um grande filme tratando desse tema também, da exploração midiática, estrelado pelo Kirk Douglas, que é o filme A Montanha dos Sete Abutres, Ace in the Hole, né, onde vai Billy Wilder, que vai trazer essa exploração midiática ao extremo. Mas não é da TV daí, né? Ali é do jornal. Exato, ali é do jornal, né? Então, a gente vai vendo que aos poucos o Sidney Lumet ele já vai nos encaminhando e nos mostrando, até nas próprias tomadas de cena. É interessante porque as 2 vezes que vai se mostrar como funciona a emissora, as tomadas elas são feitas de baixo para cima, mostrando o prédio, mostrando o céu, ou seja, mostrando essa impotência que o prédio das grandes emissoras tem. Então vai mostrar da CBS, da ABC, da UBS, essa outra empresa. Então vão sempre mostrando esses prédios se lançando em direção com arranha-céus como estruturas poderosas de mídia, de informação e a gente vai ver até de desinformação. E aos poucos então a gente vai notando como é que vai funcionar isso. Até que no programa, então, no dia posterior a ser anunciado o seu desligamento da empresa, o Howard Beale ele anuncia realmente, de modo bastante irônico, diretamente para o seu espectador, que na próxima semana será a última semana dele e que no último programa ele vai se suicidar com um tiro ao vivo e que ele vai deixar então essa semana para que a parte de mídia da empresa possa fazer a programação para que eles alcancem pontos no Ibope necessários como a empresa tanto quer. E a gente vê que a empresa ela vai passando ela está passando por um processo delicado nas questões financeiras, então é uma empresa que constantemente está no vermelho, né, e há sempre uma busca incessante por esse resultado mercadológico. E porque o programa tinha feito muito sucesso outrora, né? E ali estava na sua fase de decadência. Ele era como se fosse um astro over da televisão daquela época. Ele obteve sucesso outrora e hoje em dia estava num declínio. Tanto é que eles narram, né, os números que ele tinha no começo e depois ele estava ali com 15 pontos de Ibope. Então ele diz, não, então agora vamos fazer para ver se eu alcanço 50. Então logo entra em cena uma personagem que eu acho incrível no filme, que é a personagem Diana Christensen, que é interpretado muito bem pela Faye Dunaway, né?
E daí a Faye Dunaway é uma das pessoas mais influentes dentro da emissora e que não é da parte jornalística, mas que se interessa muito pela questão dos números do Ibope, ou seja, uma mulher que não tem uma vida afetiva e a vida dela toda ela é baseada no trabalho. E então, justamente baseado nesse trabalho, ela é uma espécie de protegida de um dos principais nomes da emissora, que é o Frank Hackett, que é interpretado pelo Robert Duvall, né? Tá muito bem, ou seja, a empresa, ela na verdade, ela é uma empresa, uma emissora, mas que ela é coordenada não mais pelo seu diretor, mas sim por uma outra empresa que... Ela faz parte de um conglomerado. Faz parte de um conglomerado, e na verdade é esse conglomerado que está mandando na empresa. E um dos grandes nomes do conglomerado é o Frank Hackett, é o Robert Duvall. Ele tem carta branca, então, do dono do conglomerado, que é o ator Ned Beatty, que faz esse personagem Arthur Jensen. Então ele tem carta branca para agir dentro da emissora. E ao ouvir, então, a Diana Christensen, ela tem uma visão muito, muito realista sobre o telespectador mediano norte-americano, onde ela faz numa reunião com seus funcionários do seu setor, ela diz que escreveu um relatório e que ela termina o relatório dizendo que o povo americano quer alguém que fale por eles, né? E que expresse, bote para fora toda essa raiva que a gente sente ao ouvir as notícias. E que não tenha, todas as notícias elas são passadas de uma forma muito imparcial, muito neutra, e que não há essa catarse, né, da raiva que a gente sente vendo as notícias que estão ocorrendo no mundo. Então a Diana percebe que o Howard dá vazão ao que todo americano gostaria de dizer ao botar tudo para fora nesse desabafo, né? E aos poucos ela começa a convencer o Robert Duvall aqui a manter esse homem como âncora da emissora, não agora como alguém que apresenta as notícias, mas como uma espécie de messias. Ela diz então que ele vai ser um messias criticando a hipocrisia dos nossos dias. Ela diz ele vai ser uma espécie de Martinho Lutero de segunda a sexta, ou seja, é aquele que vai expor tudo, que vai jogar tudo no ventilador, né, mostrando, ou seja, falando em nome de quem não pode ser ouvido, o espectador então do programa. Ao se notar que seria algo pouco cauteloso, na verdade, manter uma pessoa que está passando por um colapso na sua vida como âncora, né, e dar carta branca para que essa pessoa possa falar o que quiser, a gente vai começar a ver a estrutura aqui da história se formando, que é justamente como se manter, né, um sucesso mercadológico da emissora e ao mesmo tempo não ferir os próprios interesses que a emissora tem. Deixam Howard Beale como essa espécie de guru da hipocrisia moderna. A gente vai vendo que volta e meia na história ele vai tratar de temas que não são temas do interesse da própria emissora. Ou seja, vai jogar certas coisas que estavam debaixo do tapete da emissora para esse público e isso acaba de certa forma ferindo os princípios e os interesses dessa emissora na busca pelos resultados. Ou seja, até em que ponto esses resultados eles são positivos quando o sujeito ele não consegue ser mais domado. Então, a gente vê que o sujeito, né, o Howard Beale, ele começa a assolar esse público, a gritar um basta, né, e em um momento antológico da história é onde ele diz: vá para a janela, saia da frente da TV, vá para a janela e grite: eu não vou mais aguentar isso. E me lembra muito essa cena onde as pessoas elas começam realmente a ir para a janela e gritar: eu não aguento mais isso, eu estou ficando louco, eu estou totalmente louco e não vou aguentar mais isso. E a gente vê que as pessoas elas realmente vão para a janela e começam a dar vazão a isso. Efeito de rede. Efeito de rede. É o panelaço. Exatamente, me lembra muito os panelaços feitos contra os governos, seja o governo que quiser. Os panelaços eles acontecem e parece exatamente isso. Assim, a pessoa ela vai para a janela e ela vai soltar toda essa... Uma coisa que eu me lembro também que tinha um pouco disso, que daí não era bem relativo, nesse caso, a efeitos jornalísticos, mas tu deve
ter passado por isso também. Quando eu era mais jovem, assim, tinha uns 11, 12 anos, era quando tinha jogo de futebol, que daí vinha um e aí o Grêmio fazia um gol, daí vinha alguém da janela e gritava, daí o outro gritava, daí quando via tava todo mundo gritando uns com os outros pra destravar aquela raiva por causa daquilo. É nessa linha. Então a gente vai ver que esse extravasamento da fúria norte-americana, ela vai ocorrer com esse personagem e ele começa a fazer muito sucesso, né? Então os níveis de audiência vão aumentando, só que em certo momento ele toca no assunto de que esse conglomerado ele está recebendo dinheiro dos árabes, né? E que não deixa de ser verdade, depois a gente percebe na história, mas só que isso acaba não sendo positivo para o dono do conglomerado, o Arthur Jensen, né? O ator Ned Beatty. Então vai fazer uma cena antológica onde ele convida esse Howard Beale, e é muito interessante porque o Howard Beale, o programa ele muda completamente. É um programa bastante, a gente vê a estrutura do programa, é um sujeito na frente de uma bancada com os relógios atrás mostrando o fuso horário em várias partes do mundo, e de repente a Diana acaba assumindo o controle desse programa, e então não é mais o diretor de jornalismo que vai coordenar o programa, e sim essa mulher que faz parte do outro setor, do setor mais de entretenimento, e que busca um entretenimento cada vez mais explícito, ou seja, ela quer que assaltantes a banco filmem suas próprias ações para mostrar para o público, ou seja, esse processo de jogar a violência para o público para ele ficar impactado, ficar chocado com aquilo, ficar com medo. O povo quer sangue. O povo quer sangue. Então ela vai, e ela percebe muito bem isso e consegue seu sucesso em certo ponto da história. E o programa ele vira uma espécie de SBT, assim, porque ele vira uma breguice total. Tem uma cartomante que vai falar sobre previsões do futuro, um outro sujeito que vai ser o que vai falar da justiça. Uma coisa que me lembrou muito quando ela quis colocar a cartomante no programa, uma pessoa que me lembrou muito foi o Walter Mercado. Quando eu vi a cena, me lembrei na hora, mas isso aqui é uma coisa tipicamente... E curioso, porque é uma coisa... O Walter Mercado, ele fez sucesso também nos Estados Unidos, mas era uma coisa tipicamente latino-americana, né? Aquela coisa que beirava um charlatanismo, mas que dizia para as pessoas aquilo que as pessoas, sob certo aspecto, queriam escutar, que na verdade cabia para qualquer um, que ele dizia sempre para qualquer pessoa. Ou seja, a gente vê que a previsão, o charlatanismo e o jornalismo, eles acabam virando uma mistura onde nada mais aquilo faz... Ou seja, a verdade ela não importa, na verdade a verdade ela é construída pela mídia. A gente vai ver isso dentro dessa obra. Então, ela vai dizer que o Howard Beale é uma espécie de Deus fast food, né? Em um momento da história, dizendo que ele vai ser esse sujeito que vai julgar, vai expor, vai fazer uma espécie de apocalipse, ou seja, vai abrir o livro da vida de tudo, de todos que estão ali. E ao contar essa história sobre o dinheiro vindo dos árabes, o dono do conglomerado chama Howard Beale para uma conversa particular, e percebendo que o sujeito está completamente maluco, né, ele age de uma forma também bastante histriônica, explicando um pouco como é que funciona o mundo. E eu acho essa cena memorável, é uma cena interessantíssima, porque a gente percebe que ele vai dizer exatamente isso para o Howard Beale. Você é um homem velho que pensa em termos de nações e de pessoas. Ele vai dizer, não existem nações, não existem pessoas, não existem russos, não existem árabes, não existe terceiro mundo, não existe oeste, só existe um sistema holístico de sistemas, um vasto e imanente, interligado, interagente, multivariante, multinacional, domínio de dólares, ou seja, o que resta, o que vale a pena, o que manda em tudo é o dinheiro. Ele diz, é o sistema internacional de moeda corrente que determina a totalidade de vida neste planeta. Ou seja, ele expõe de uma forma extremamente clara, extremamente simples aquilo que todo mundo sabia, mas que em certos momentos a gente esquece. O que manda no mundo é o dinheiro. É que o ponto também é que, até certo ponto, eles também não achavam que o sujeito estava completamente louco, né? Achavam que ele era louco, mas não tão louco. Eu acho que ele se dá conta totalmente de que ele não tá batendo bem, é quando o proprietário da emissora chama ele para conversar, o Howard,
chama o Howard pra conversar e diz pra ele, olha, tem coisas que tu não pode dizer e tal. E aí ele responde pro cara, eu vi Deus. O cara disse, você não tá batendo bem, então eu vou ter que ser um pouco mais incisivo aqui, porque eu acho que tu não tá sendo capaz de compreender o que eu estou te dizendo. E ele fecha então dizendo, o mundo é um colegiado de corporações inexoravelmente determinada pelas leis imutáveis dos negócios. Tem sido assim desde que o homem saiu da caverna. Ou seja, aqui a gente vê o porquê do filme ele ter essa conotação um pouco menos explícita, no inglês chamado network, ou seja, uma rede de trabalho, uma emissora também, como tradução, mas e explícito nessa versão, ou seja, nesse nome em português, de rede de intrigas. Nada mais a gente vê do que uma rede de intrigas. Interessante, alguns pesquisadores já, isso é bastante comum na área da linguística, eu me lembro que na Letras já tinha visto isso, de analistas, linguistas que trabalham com a linguagem midiática. Um desses analistas, um linguista francês chamado Patrick Charodot, ele vai fazer uma análise muito interessante da estrutura midiática, onde ele vai mostrar, né, algo que todo mundo já sabe, mas que pouco se formula, que o discurso, na verdade, todo elemento de mídia, na verdade, ele mantém inúmeros interesses que se ligam e que combatem em si ao mesmo tempo. Ou seja, uma emissora, na verdade, em primeiro lugar, uma emissora é uma empresa, ela visa um lucro. Claro. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem a sua identidade ideológica e discursiva. Né? Ela se posiciona na questão política e na questão econômica em um certo ponto, em um certo aspecto. E que nem sempre uma coisa é condizente com a outra, mas que essa mensagem que a mídia ela passa para o seu receptor, ela, na verdade, ela contém esses dois interesses, o interesse como empresa e como ideologia. Isso é repassado para o espectador. O receptor, então, ele dá esse feedback, essa resposta a esse processo como audiência. Ou seja, quando tu vê um programa de televisão, tu pode concordar ou pode não concordar com aquilo e a tua audiência vai ser uma espécie de resposta a esse processo. Então a gente vê que é uma interligação de interesses múltiplos e às vezes condizentes, às vezes divergentes, que vão agindo no processo midiático em si. É que o que fica bem claro é o seguinte, é que a mídia, nesse caso, busca o seu autointeresse. E ela vai fazer isso da forma que for mais benéfica a ela. Então a Diana, que é a personagem da Faye Dunaway, não importa se ela vai obter o que ela é extremamente amoral nesse sentido. Ela sabe, ou quase imoral, ela sabe o que agrada o público e ela sabe o que ela precisa fazer para conseguir isso. Isso pouco importa se ela vai ter que colocar o sujeito completamente maluco para apresentar um programa ou se em outro momento ela vai contratar uma outra mulher e ela diz assim para ela, tá pronta aí pra fazer a entrevista? Porque eu sou uma capitalista nata. E daí a mulher assim responde pra ela, então tu vai sofrer aqui, porque eu sou uma negra comunista. E daí elas entram e se resolvem, porque isso não faz qualquer diferença. O que interessa é o produto final, é o lucro. Depois ele ironiza isso quando estão discutindo, numa cena onde estão discutindo um roteiro tal, onde os comunistas aí passavam a brigar entre eles por royalties daquele programa, qual seria o percentual que cada um ia receber, etc. Em alguns momentos as pessoas ficam espantadas com Diana, dizendo, mas tu vai colocar em horário nobre pessoas falando sobre marxismo, criticando o capitalismo e querendo ganhar dinheiro com isso? E ela diz, sim, se é isso que vende, é isso que eu vou colocar. Então, para ela, pouco importa qual vai ser a mensagem que vai ser colocada, mesmo que seja uma mensagem oposta àquilo que ela busca, que é a obtenção do lucro, a obtenção do capital dentro da própria empresa. Mas o que importa para ela é esse elemento do lucro. Essa cena é muito interessante porque, exatamente, a gente vê a questão da ideologia e do interesse da empresa, que são elementos opostos, mas que ao mesmo tempo eles agem em conformidade na passagem para o público, para o receptor. E uma cena muito interessante é quando o Howard, num dos seus momentos de loucura total,
no programa, ele começa a criticar o povo norte-americano, no sentido de crítica, né? E dizer assim, porque vocês não sabem nada, vocês não leem, vocês não estudam, vocês são ignorantes, vocês acreditam em tudo que sai dessa caixa preta, que é a televisão. Tudo que sai daqui vocês consomem e vocês acreditam. Ou seja, ele não diz isso, mas a crítica que está por trás é: vocês acreditam numa coisa que vocês não sabem sequer como é feita, vocês não sabem quais são os jogos econômicos, os jogos de poder que estão por trás disso, e no entanto vocês assistem e compram as ideias que aqui são vendidas por algum motivo, porque vocês gostam, porque vocês... E porque a gente consegue influenciar vocês. Porque a gente consegue influenciar vocês, porque vocês têm preguiça de pensar, talvez, como a própria Diana tinha dito no começo do filme. Então, a gente fala o que vocês queriam falar, a gente... Pode ser isso. A gente fala o que vocês querem ouvir, exato. Porque vocês... e porque também talvez vocês queiram falar, né? Exato. Nesse sentido, tipo, eu reproduzo o que tu gostaria de falar, e então eu tô falando aquilo que também tu gostaria de ouvir, então dá tudo certo. Pra ti tá muito agradável, e pra nós é um jogo como outro qualquer. Se eu precisar amanhã mudar e falar outra coisa, a gente vai fazer isso, e vida que segue. A gente percebe muito isso, a gente está nessa questão da pandemia. Por exemplo, no início da pandemia, a maioria das emissoras, e isso se a gente fizer um levantamento e pegar todas as informações que foram colocadas sobre o Covid desde o início da pandemia até agora, a gente vai ver inúmeras contradições que a gente viu nos jogos midiáticos. Por exemplo, no início lá da campanha do isolamento social, se dizia que não se deveria usar máscara porque as pessoas acabavam se contaminando mais usando máscara do que não usando. E depois isso se reverte completamente e se diz, não, a gente tem que usar máscara. Daí os repórteres, quando vão para as ruas, mesmo estando ao ar livre, eles têm que usar máscara e todo mundo use a máscara. Ou seja, antes não era para usar, agora já é para usar, e o telespectador ele fica no meio disso tudo. Ou seja, para nós não importa se o que eu vou dizer hoje vai ser esquecido ou vai ser contraposto mais lá na frente, porque o telespectador ele vai esquecer. Então, tanto faz. A gente percebe no meio dessa história também que existe um affair entre os personagens do Max Schumacher e a Diana, ou seja, esse diretor de jornalismo que acaba sendo demitido nesse processo, justamente por sua indisposição com o personagem do Robert Duvall. Ele acaba sendo demitido, mas ele tem um relacionamento amoroso com Diana, e os dois começam a viver juntos, né? Ele larga da mulher, larga de toda a estabilidade da companheira de 25 anos, a esposa dele, e vai viver com esse novo affair. Guilherme, o que tu acha desse momento, dessa conversa entre marido e mulher, quando ele diz que está apaixonado por essa mulher completamente amoral e que vai passar a viver com ela e largando a esposa de 25 anos? Ele nem chega a dizer realmente que está apaixonado, né? Ela pergunta para ele se ele a ama e ele dá um desdobre ali, diz que não, o que é o amor, né? Veja bem, o amor é o amor, então eu não sei se eu a amo, se eu não a amo, mas eu sei que eu quero ficar com ela mais um tempo, eu sei que não vai ser como foi as outras vezes, ele diz até que teve outras vezes, eu sei que não vai ser como foi das outras vezes, não vai acabar na semana seguinte. Então, porque também isso é meio curioso, não fica muito claro. A mim, pelo menos, sempre me pareceu no filme, desde o começo, que na primeira cantada que ela passa no Schumacher, é tão artificial aquilo não parece ter uma realidade naquilo, não parece haver por parte dela um interesse sexual real naquele homem que é mais velho do que ela, enfim. Não soa, não a cena não soa verossímil para o telespectador, mas eu digo, a cantada nele não soa verossímil a ponto dele ter acreditado naquilo. Quer dizer, não parecia plausível que ela tivesse realmente interesse nele, porque ela não parecia ter esse interesse. Mas enfim, depois acabam os dois ficando juntos, e essa cena que ele confessa à mulher que ele teve um relacionamento com ela, é uma cena belíssima, um belíssimo diálogo, assim, porque então a mulher o rejeita e o coloca numa posição... A sua esposa, né, o rejeita, coloca a pessoa com as costas contra a parede, porque ela diz pra ele, bom, então o que tu tá querendo me dizer, em síntese, é o seguinte, é que eu tive que casar contigo, eu fiquei contigo toda uma vida, nós temos 2 filhas, uma filha nossa tá grávida, e aí agora, porque essa mulher te despertou um certo interesse, porque tu tá nos últimos anos de poder provavelmente desfrutar de um desempenho sexual que seja satisfatório, tu vai me abandonar pra ficar com ela, e o que compete a mim, então, nesse caso, é ficar aqui eternamente sozinha, esperando a velhice chegar. Eu acho que essa não é uma concepção justa que se tenha de amor, nem uma concepção que se tenha de lealdade. Quer dizer, é uma
visão muito, ao meu ver, correta, mas não só isso, uma visão muito conservadora por parte daquela mulher. E acho que em alguns nichos do filme isso se mostra um pouco. O personagem do Schumacher, ele não é tão conservador, ele já é um meio termo, mas ele ainda assim é capaz de emissões de juízos morais e de avaliar situações e de dividir as coisas entre o que tem valor e o que não tem, entre o que é bom e o que não é. Tanto é que em vários momentos ele se incomoda de dizer: o que vocês estão fazendo com meu amigo, o que vocês estão fazendo com Howard, vocês estão submetendo ele a um papel ridículo, vocês estão submetendo ele a uma situação ridícula. Isso é inadmissível, isso é lamentável que se faça uma coisa dessa. A gente percebe então, se encaminhando para o final da história, de que depois de se unir com Diana, Max percebe justamente no convívio com ela o que essa mulher é, porque em inúmeros momentos tem um momento em que eles estão curtindo uma saída e depois vão para a cama, eles acabam transando, e durante todo o momento em nenhum momento ela se foca nele, ela vai explicando para ele tudo o que aconteceu no trabalho, ou seja, uma mulher que não tem uma vida particular. Isso acaba se tornando uma postura insustentável de Max junto com ela, e ele diz para ela, quando está indo embora, ele diz: eu estou indo embora, mas na verdade toma cuidado, porque eu sou o único elo que tu tem com a realidade. Aquilo que tu vive não é a realidade, né? Isso que a gente está vivendo aqui não é a TV. Isso daqui, esse convívio humano que a gente está tendo, isso é o real. E aí que está o teu problema, porque tu não estás vivendo isso. Tu está vivendo aquela ilusão que tu vive dentro da TV. Ou seja, tu acabou se tornando aquilo que tu produz. Tu acabou de tanto produzir falsidade, de tanto tu produzir mentiras, tu acabou se tornando uma mentira por si próprio. Torna-se o amador a coisa amada. Exato. E nessa conversa, então, a gente vai ver que ele diz para ela: você é a televisão encarnada. Ele diz para ela: tu é exatamente como a TV, indiferente ao sofrimento, insensível à alegria, toda a beleza da vida é reduzida a um escombro comum da banalidade. E aqui vai parecer que ele vai trazer um tema que é batido ao se tratar da televisão, que parece ser o tema do mito da caverna, a TV sendo uma espécie de mito da caverna, ou seja, ela acaba observando todas aquelas figuras sendo projetadas na parede da caverna e imagina que aquilo ali seja realidade, e não é capaz, justamente por incapaz de virar as costas e olhar para tudo aquilo que se projeta na entrada da caverna. Quando sai da caverna, e ela não vai sair, a gente percebe que ela é incapaz de ver o que tem além de tudo isso. Porque justamente, né, o desfecho do filme é com um acordo entre os produtores daquela emissora para assassinar o Howard em público enquanto ele está fazendo o programa. E isso tudo é arquitetado por ela, quer dizer, isso é uma prova daquilo que o Schumacher dizia, quer dizer que ela não tinha a menor consciência moral e que ela não tinha o menor pé na realidade, que ela vivia num mundo completamente fictício, onde matar uma pessoa não significava nada. Ao vivo, com um tiro, não significava nada, a ponto de ela conseguir não só matá-lo, como conseguir a audiência que ela queria naquele dia, e no dia seguinte tá usando todas as manifestações e os movimentos que estão tendo para já pensar em produzir um próximo programa que se chamaria, salvo engano, A Hora de Mao Tse Tung, onde aí ela ia, sei lá, muito provavelmente falar sobre algumas coisas de comunismo público norte-americano. Mas quer dizer, essa total incapacidade de... É mais ou menos como o mito de Pigmalião, né? A pessoa faz alguma coisa e depois ela se encanta por aquilo que ela fez, de modo que ela não consegue mais sair daquela redoma que ela criou com aquilo. Então ela virou a televisão, como ele já havia dito a ela. Exato. E é interessante porque o filme termina então com o Howard sendo executado em público, né? Justamente como uma espécie de último ato para se conseguir o Ibope, para se conseguir esse público. Então, como os números dele voltaram a cair justamente porque ele estava seguindo as orientações do dono do conglomerado, que havia dito para ele que não era para ele mexer com certas forças da natureza, e essa força ele explicita para ele que é a força dos dólares, que é a força do dinheiro, e sim ter outros tipos de reflexões que não são, que acabaram sendo bastante refratários a esse público. A gente percebe que o último ato dele acaba sendo exatamente o primeiro. O filme meio que fecha
Isso, né? um ciclo. Porque ele diz que vai se matar de frente pro público, em frente ao público, justamente estourando os miolos com uma arma para conseguir mais audiência. E acaba que não ele faz isso, mas fazem isso por ele, o matando para conseguir mais audiência, numa espécie de lance final, né, dessa busca pela audiência. Porque o cinema tinha um pouco isso, não me lembro se a televisão na origem talvez também tinha, mas aquela coisa da máquina de se fazer estrelas, na verdade ali não faz mais diferença, porque a questão é, tu é um produto, enquanto tu nos fornecer audiência, tu vai continuar sendo bom, e a partir do momento que isso acabar, não tem problema, mata-se e põe-se outro no lugar, e outra pessoa vai fazer outra coisa. E a gente vai perceber então essa fina ironia que o Lumet traz nesse narrador em off, porque o filme começa com um narrador em off contando sobre os números de audiência que o Howard Beale tem, e termina com esse narrador em off novamente, ou seja, ele só aparece no início e aparece nesse fim dizendo, e foi assim o final de Howard Beale, que foi o primeiro, e daí tem a ironia dizendo que foi o primeiro sujeito que foi morto por não conseguir uma audiência muito grande. Ou seja, é esse o motivo da morte dele. Ele morre porque os índices de audiência dele haviam baixado. E esse tipo de crítica é uma crítica que vai ser muito comum, não muito comum no cinema, mas, por exemplo, nós percebemos esse mesmo tipo de crítica ao sistema televisivo como um todo, e a essa máquina de se fazer estrelas e o que as pessoas são capazes de fazer por isso, no filme O Rei da Comédia, do Martin Scorsese, onde talvez a gente trabalhe, comente aqui um dia, não sei, mas onde o personagem do De Niro também, ele faz de tudo para obter aquele sucesso. No caso, ele acaba sequestrando um apresentador, ele é um comediante, ele não consegue sucesso, ele acaba vindo a sequestrar um apresentador de TV com o intuito de aí obter então a glória que ele tanto deseja. O que, sob certo aspecto, num filme mais recente também vai aparecer, e que certamente foi uma referência tomada pelo Todd Phillips no Coringa, né? Aquela cena final do Coringa é claramente uma referência ao Rei da Comédia, tanto é que a apresentação, que é o próprio ator que faz também, né? É o Robert De Niro que faz o apresentador de TV, e a forma da apresentação, como ele se curva diante da plateia com os braços abertos, é a mesma forma de apresentação que o seu personagem do De Niro, no caso, faz no filme O Rei da Comédia. Quer dizer, essa crítica de até onde a televisão pode chegar e dos limites que há para isso se tornou uma constante depois na história. Isso se repetiu na história do cinema, não se concluiu com esse filme. Bom, então se encerra aqui essa nossa reflexão sobre esse grande filme do cinema norte-americano da década de 70 e que nos fez refletir um pouco sobre essas relações que temos com as estruturas de mídia e de como absorvemos todas as informações. Não esqueça de acessar o nosso canal no YouTube e inscrever-se. Temos o nosso site www.cenaculo.com.br e lá temos a seção Apoia-se, onde você pode nos ajudar a manter o programa sempre com cada vez mais qualidade. Lembre-se de nos seguir nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Clique no sininho, assine as notificações e ficará sempre inteirado dos nossos próximos programas todo sábado às 8h30 da manhã. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Miguel. Um abraço.